Olá, senhores. Bora aí para mais uma questão de calorimetria. Olha só. 1 quilograma de gelo a uma temperatura inicial de menos 20 graus Celsius é aquecido até se transformar em vapor a 120 graus Celsius. Então, perceba que a substância vai passar pelos 3 estados físicos aí, tá? Em um diagrama temperatura medida em graus Celsius por quantidade de calor em calorias, trace a curva desse aquecimento, indicando as temperaturas e as quantidades de calor envolvidas nesse processo. E aí ele fornece calor específico do gelo, calor específico da água, calor específico da água gasosa. O calor, olha só que bacana, ele mudou, hein? Colocou o calor específico da água gasosa, 0,3 caloria por grama grau Celsius. Toma cuidado aí, tá? Calor latente de fusão, 80 calorias por grama. E calor latente de vaporização, 540 calorias por grama. Então, olha só. Ele quer que a gente construa o gráfico, né? Eu vou por partes. Eu vou traçar uma reta aqui, ó, para separar as contas do nosso gráfico. Belezinha? Vamos montar o gráfico aqui do lado direito, ó, na cor preta. Ele quer que no eixo Y, né? Porque sempre a primeira grandeza citada tem que ser no eixo Y para nós. Ele quer que no eixo Y esteja a temperatura medida em graus Celsius. E no eixo X, nós vamos ter aqui a nossa quantidade de calor medida em calorias para nós, certo? É isso? É isso, quantidade de calor medida em calorias. Aqui tem o zero. Eu vou pegar os valores de referência que temos aí, não vou colocar em escala, tá? Então aqui eu vou ter o menos 20. Eu vou ter o 100 graus Celsius de referência. Ué, peão, por que a gente tem o 100? Porque antes da água chegar no vapor, ela vai ter que mudar o estado físico, né? E a última temperatura que aparece aí é o vapor a 120 graus Celsius. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, senhores, é determinar o aquecimento desse gelo, né? Ele vai partir do menos 20 graus Celsius e eu vou levá-lo de menos 20 até zero para nós. Olha que interessante. Percebam que nesse intervalo aqui, ó, já vai ser utilizada uma certa quantidade de calor, que eu vou chamar de Q1. E é esse Q1 que nós vamos calcular. Como é o gelo variando a temperatura, é calor específico para nós, então eu vou usar o que macete. É a massa do gelo, que é 1 quilograma, eu vou colocar em gramas, né? Então vai ficar 1000 gramas. Vezes o calor específico do gelo, da água no estado sólido, né? Que ele garante para nós que é meia caloria por grama grau Celsius. E vezes a variação de temperatura de menos 20 até zero, zero menos menos 20, isso daí vai dar 20 graus Celsius para nós. Então a gente percebe que a quantidade de calor aqui, para aumentar a temperatura do gelo, meio vezes 20 dá 10 e 10 vezes 1000, isso daqui vai dar um total de 10.000 calorias. Então nós descobrimos o Q1. Partiu do zero e até aqui já foram utilizadas, ó, 10.000 calorias para nós. Tudo bem? Bom, vamos continuar? Esse gelo agora, obviamente que nós vamos derreter. Então agora o gelo vai sofrer um processo de fusão. Então vamos colocar aqui, ó. O gelo tem um processo de fusão. Então aqui eu vou ter uma quantidade de calor que vai ser usada nesse segundo trecho, que é o amarelinho, ó, que eu vou chamar de Q2. E esse Q2 nós vamos calcular aqui do lado também. Como é mudança de estado físico, é o que mole, né? Então vai ser a massa do gelo, que não mudou, continua sendo a mesma, 1 quilograma ou o equivalente a 1000 gramas, vezes o calor latente de fusão do gelo, que vale 80 calorias por grama. 80 vezes 1000, a gente chega aí que esse valor vale 80.000 calorias. Então perceba que só no trecho amarelo foram consumidos 80.000, só que ali no gráfico nós vamos indicar o acumulado, né? Eu já usei 10.000, agora esse valor aqui, ó, a partir do início, que é zero, ele vai ser 10.000 mais 80.000. Isso dá um total de 90.000 calorias. Então, ó, percebam que esse valor aqui é só do trecho amarelo. O valor que eu tenho no gráfico é a medida a partir do zero para nós. Então, eu tenho que somar o 10.000 com 80.000, que dá um valor total aqui no gráfico de 90.000 para nós. Belezura? Bom, esse gelo derreteu. E agora ele vai aumentar a sua temperatura até chegar a 100 graus Celsius. Olha lá que bonitinho, ó. Aqui a gente percebe que ele foi até 100 graus Celsius. E aqui, em 100 graus Celsius, ele para de variar a temperatura. Se a gente continuar fornecendo calor para essa substância, obviamente que ela inicia, né, o processo de vaporização. Ela começa a mudar o estado físico dela. Obviamente que a gente percebe que nesse trecho também vai ser consumido uma quantidade de calor Q3. E esse Q3, vamos calcular aqui do ladinho, ó.
Como é a água variando a temperatura, é que macete, né? É o calor sensível para nós, então é o que macete. A massa de água é a massa do gelo que derreteu, 1 quilograma ou equivalente a 1000 gramas. Calor específico da água no estado líquido vale 1. E a variação de temperatura agora, para ir de 0 até 100, ela varia em 100 graus Celsius. 100 vezes 1000, a gente vai chegar que a quantidade de calor total consumida aqui, ó, vale 100.000 calorias. Cuidado! Só nesse trecho vermelho foram 100.000, só o Q3. Só que esse valor em relação à origem do eixo zero é o 10.000 mais o 10.000, mais 80.000 e mais os 100.000. Então, se a gente for medir aqui, ó, 90.000 mais 100.000, esse valor representa para nós os 190.000 calorias. Tranquilo? Continuando, porque esse líquido que chegou agora no estágio de poder mudar a sua temperatura, mudar seu estado físico, ele vai vaporizar. E agora o gelo, ó, o vapor d'água aqui, ó, vai até lá na frente. A plataforma do vapor de água ela é sempre maior que a plataforma da fusão, justamente porque o calor o calor latente, né, de mudança de estado físico na vaporização é bem maior do que o da fusão. Então agora eu tenho aí uma quantidade de calor nesse intervalo aqui, ó, que eu vou chamar de Q4. É para poder vaporizar a água. E esse Q4 nós vamos calcular separadamente aqui do lado. Ó. Como é mudança de estado físico, de novo, esse aqui vai ser o que mole. Então vai ser a massa de água, continua sendo a mesma. 1 quilograma ou 1000 quilogramas. Desculpa, 1000 gramas. Vezes o calor latente de fusão do gelo, que ele garante que vale 540 calorias por grama. Portanto, a gente descobre aí, ó, fazendo essa conta, que agora vão ser consumidas 540.000 calorias para poder apenas vaporizar a água. Então, a partir dos 190.000, se eu somar mais 540.000, nós vamos ter aí um total de 540, 600, 730 mil calorias acumuladas até o momento. E a última transformação, senhores, é levar esse vapor de água até a temperatura de 20 graus Celsius. 120 graus Celsius, né? Perdão. Até a temperatura de 120 graus Celsius. Então, percebo que aqui agora, ó, essa substância, nós continuamos fornecendo calor para ela, e aí a temperatura dela começou a aumentar. Essa quantidade de calor, nesse intervalo aqui, eu vou chamar de Q5. Então, olha só. Aqui eu tenho uma quantidade de calor que foi fornecida, né, para a água, e esse vapor que estava a 100 graus Celsius subiu até a temperatura 120, e aí para. Eu só quero analisar até ela chegar na temperatura de 120. Então, aqui nós vamos ter um Q5, como é variação de temperatura, é o que macete, a massa do vapor é a mesma que era do líquido, que foi a mesma lá do gelo, né? Então, é aquele 1 quilograma ou 1000 gramas. Cuidado agora com o calor específico do vapor, que normalmente a gente fala que é o 0,5, ele aproximou aqui para 0,3, tá? Calorias por grama, graus Celsius. E a variação de temperatura é de 100 até 120, vale 20. O 20 vezes 0,3 vai dar 6. E 6 vezes 1000, isso daqui dá 6.000 calorias. Então, agora nós sabemos que o Q5, nós vamos somar 6.000 calorias. O valor que nós vamos ter aqui, a partir dos 730.000, soma 6.000, nós vamos ter aí 700, né, e 36.000 calorias. Então, percebo que do lado esquerdo nós temos as contas, né, o cálculo para a quantidade de calor de cada uma delas. Opa, eu não podia ter feito uma conta só? Não. Você tem que calcular separadamente de qualquer forma, porque tem grandeza, valores diferentes aí, né, como calor específico, calor latente e tudo mais. E do lado direito nós temos o gráfico que ele pede para a gente montar também, né? Ele quer que trace a curva desse aquecimento. A curva característica desse aquecimento é essa curva do Google, né? Parece a curva do Google de tão colorida que ela está aí para nós. Fechou, meninos? Grande abraço a todos e até mais.